Vou começar me apresentando, então, e aí depois o Marcos se apresenta. Pode ser? Pode ser. Nervosa. Então, meu nome é Daphne, eu tenho 26 anos. Dentre tantas coisas que eu faço, tantas coisas que eu sou, eu trabalho com terapias holísticas e faço uma renda extra com doces gourmets. Em 2020, eu virei o ano falando para mim mesma que eu ia tentar alinhar a minha verdade e viver a minha verdade, né? E dentro das terapias que eu trabalho, uma delas é o Theta Healing. E o Theta Healing, ele trabalha com amor incondicional, né? E eu tento alinhar essa verdade dentro dos meus doces, fazendo doces com amor. E a ayahuasca me traz muito essa conexão do amor incondicional, né? Eu conheci a ayahuasca quando eu tinha 21 anos, há 5 anos atrás, e foi ali que eu tive o meu primeiro despertar, e foi ali que eu consegui entender o que é compaixão, o amor ao próximo e o amor incondicional, realmente sentir, né, o que é o amor incondicional. Se apresenta pra gente, Marcos. Profissionalmente, eu sou formado em Geografia, né? Me formei faz uns 3 anos em Geografia, sou professor de Geografia. E atualmente eu sou responsável, né, pelo Instituto Expansão aqui na cidade de Uruçanga, em Santa Catarina, próximo à Laguna, onde a Daphne mora, né? E assim, já conheço a ayahuasca, ela falou a respeito da ayahuasca, né, há 16 anos, né? Eu tinha 17 anos na época que eu conheci, e hoje eu tô com 34 anos. Então foi para mim assim, vamos dizer assim, um norte naquele período da minha vida, né, que eu estava precisando. E assim, não foi uma coisa programada. Eu fui de curioso mesmo, né? E graças a Deus eu tive essa oportunidade e hoje estou aí trabalhando com esse número de pessoas que seguem aqui nessa casa junto conosco, que vem se beneficiando dessa luz que significa o chá da ayahuasca, né? Esse chá que tem um poder de expansão potente da consciência, de cura, harmonização e que restabelece uma conexão nossa com o mais sagrado que existe, né? Então eu venho fazendo esse trabalho e agradecendo por isso também, né? Porque eu tenho recebido muitos aprendizados, eu tenho me fortalecido bastante, tenho conhecido mais a espiritualidade e exercitando muito mais assim os aprendizados que eu venho recebendo também, né? Isso me trouxe uma maturidade muito grande também, né? E vem me auxiliando também assim a seguir mais feliz na minha vida, mais tranquilo, sem muito, vamos dizer assim, muitos terremotos que nem eu passei lá atrás, né? Tô mais tranquilo. E só por curiosidade mesmo, hoje você não exerce a sua profissão como professor de geografia e trabalha só no Instituto de Expansão? Isso. É assim, eu quando eu comecei o instituto eu dava aula ainda. Só que assim, não é só as sessões no final de semana no Instituto de Expansão, né? A minha vida, ela é, por exemplo, assim, eu moro num sítio, eu cuido num sítio onde a gente mora aqui, né? E eu recebo ligações o tempo todo, meu telefone nunca para, mensagem, pessoas precisando de orientações, auxílio, querendo saber sobre as sessões e informações. E também tem os outros aspectos de uma sessão, que são músicas, preparo de músicas, né? Eu tenho que estar atendendo assim as dificuldades que as pessoas têm. Às vezes eu saio para visitar pessoas também, né? Então assim, eu não parei mais assim, né? Não é só a sessão no final de semana. Então atualmente eu estou vivendo, vamos dizer assim, por inteiro dentro desse trabalho. Eu imagino que envolva muito estudo também, né, interno e, enfim, e científico e psicológico para comandar tudo isso, né? Enfim, como vocês que estão ouvindo já perceberam, a gente vai falar hoje nesse episódio sobre a ayahuasca, sobre esse chá, que é um pouco polêmico, eu diria assim. Temos aqui uma pessoa que tem experiência. Como que se fala quando alguém oferece? Sim, é o responsável. Assim, tem determinadas casas que chamam de padrinho, outros chamam de mestre, outros chamam de dirigente. Eu gosto de ser chamado de dirigente, irmão, né? Mesmo assim, as pessoas me chamando aqui no instituto, que nem a Daphne, às vezes me chamam padrinho, né?
é um carinho que se tem com as pessoas responsáveis por servir o chá da ayahuasca, né? Mas eu gosto que as pessoas me veem como lado a lado, irmão. Né? Eu tô num Beleza. segmento igual a todo mundo, tô na luta. Então temos aqui um dirigente Isso. e uma pessoa que consagra com frequência, que é a Daphne. Bom, eu e a Duda também, não, né, Duda? Nunca tomamos o chá. Somos bem leigas no assunto, acho que como a maioria das pessoas que nos ouve, e temos muitas dúvidas sobre como que funciona, né? Até eu tenho algumas dúvidas aqui anotadas que algumas pessoas ao meu redor perguntaram. Uma delas quais são os componentes químicos da ayahuasca, né? Qual a composição desse chá? O chá é feito com 2 plantas da floresta amazônica, tá? Da bacia amazônica. Não só brasileira, da bacia amazônica inclui 9 países aqui da América Latina, né? O chá tem aquela origem, na floresta amazônica, né? Então, ele é feito com um cipó, conhecido na floresta como cipó mariri ou jagube, pelo Santo Daime, né? Mas é o mesmo cipó, com algumas variedades, mas a espécie é a mesma, né? E chacrona ou rainha, que é um arbusto, as folhas desse arbusto, chamado chacrona ou rainha. Se você fazer o chá só do cipó, não acontece nada, e se fazer só das folhas, também não acontece nada. Precisa da união, da alquimia das 2 plantas, dentro de uma proporção correta, que é semelhante a um ritual mágico, né? Porque demora muito tempo para ser feito. O chá não é que nem um chazinho de Marcela, que você pega uma chaleirinha, coloca água quente ali e pode tomar, né? Ele leva, às vezes, até 7 dias para ser feito. Então, tem todo um contexto para poder acontecer o que acontece dentro das sessões com a ayahuasca, né? Todas as curas, todo esse despertar. Então, assim, não é de qualquer forma, entendeu? Então, ele tem um ritual por trás disso também, né? Que já era conhecido pelos indígenas, vamos dizer assim, há milênios, e depois foi trazido para os homens brancos, nós, né? Na década de 30, por um caboclo chamado Mestre Neu Serra, que era um filho de escravo que deixou de ser escravo assim quando ele nasceu, né? Na época houve a abolição, né? Então ele trouxe isso para os centros urbanos. Então são essas 2 plantas, mariri e chacrona. E o chá sempre foi utilizado com esse intuito espiritual, ou foi utilizado já com outro intuito? Foi sempre com esse objetivo de expansão da consciência, ou antes era utilizado de alguma forma, de alguma outra forma? Sim, assim, o chá, na verdade, pelos estudos, ele já é utilizado por volta de 3.000 anos, né? Vamos dizer, 1000 antes de Cristo. Só para ter uma noção, estudos antropológicos dos índios amazônicos, assim, tem relatos disso, né? Então, assim, o chá sempre foi usado com o objetivo de cura e de expansão da consciência. Tanto que, na época, quando os homens brancos conheceram, eles deram um apelido pejorativo para o chá como se fosse o cinema de índio, né? Cinema de índio no sentido assim que os índios tomavam o chá, se concentravam e ficavam concentrados, conectados com a espiritualidade. Então, os índios, assim, eles na época até hoje ainda são, né? Taxados como selvagens, né? Sem civilização. Mas, assim, é muito pelo contrário. Eles têm uma sabedoria, assim, que a nossa compreensão de homens brancos não alcançou ainda, né? Porque Não é capaz de entender. Não é capaz de entender. A ligação que eles têm com a natureza, a ligação que eles têm com os animais e a ligação que eles têm com a terra, né? Isso aí ainda está difícil de nós chegar nesse ponto. Nós que consagramos a ayahuasca já estamos chegando perto de compreender algumas coisas, que assim a gente aumenta a nossa compreensão também em relação à natureza. Essa ligação com a natureza também aumenta muito, né? Com a mãe terra, esse respeito, essa vontade de preservar. Isso a ayahuasca traz muito forte na essência dela também, né? Quem bebe o chá sabe do que eu estou dizendo, né? Porque acaba sendo assim, que os índios, eles são um povo limpo, né? Assim, é um povo que não foi contaminado com outra cultura, né? Eles têm a cultura deles e eles seguem essa linhagem até hoje. E querendo ou não, nós somos muito influenciados, né? Por ideias externas. A gente é educado de uma outra maneira, né? Por isso que é tão incrível,
né, a gente buscar esse poder na ancestralidade, porque eles sabem, né? A gente está aqui meio que perdido buscando essa orientação, né? Mas é incrível, incrível essa história. Então, assim, em relação aos índios, né, por exemplo, assim, tem algumas tribos indígenas brasileiras que têm mais forte essa ligação com a ayahuasca. Nem todas as tribos, tá? Nem todas as tribos têm essa ligação. Por exemplo, os Guarani aqui de Santa Catarina, eles não têm tão forte essa ligação com a ayahuasca. Agora, por exemplo, as tribos Runicuim, que são um conjunto de tribos, e os Ianauá, na região amazônica, eles têm uma ligação muito forte com a bebida da ayahuasca, com rapé, cambô e outras medicinas também, né? Então, assim, nem todas as tribos têm essa ligação, se perdeu com o tempo algumas. E, claro, assim, que você falou que assim, não deixou se contaminar, né? Infelizmente, a contemporaneidade está contaminando. Imagina. Claro que, assim, tem algumas tribos que estão voltando a querer ter essa preservação pura da cultura, né? Mas os evangélicos, por exemplo, contaminaram muitas tribos, né? A bebida alcoólica chegou em muitas tribos, né? Assim, a civilização, vamos dizer assim, outras coisas assim, tá fazendo assim, a linguagem está mudando, então assim, tem coisas assim que hoje está sendo lutado para ser preservado, porque está se perdendo, né? E especialmente agora nesse momento do Brasil, né? Onde as florestas estão sendo desmatadas rapidamente e onde o garimpo e o desrespeito com as terras indígenas está sendo muito forte também, né? Então assim, isso vai dar vamos dizer assim, um balanço na organização indígena, né? E você falou ali sobre a conexão com a terra, né? Que eu acredito que muitas pessoas das que falam que consomem, que participam de uma consagração do chá de ayahuasca, eu acho que esse é um dos principais efeitos relatados, assim, essa sensação de conexão com o todo, de conexão com a natureza, o sentimento de amor incondicional. O que você acha? Qual a explicação, né, de o porquê que o chá faz nós, seres humanos, adentrarem a esse portal e sentir coisas que inconscientes, né, ou conscientes, sobre o efeito de algumas drogas ou o chá que especificamente a gente não consegue sentir. Assim, antes de eu entrar e te responder essa pergunta, eu vou explicar assim a respeito do que a ciência fala sobre o efeito da ayahuasca, né? A maioria das drogas são alucinógenas. A ayahuasca e algumas plantas de poder são consideradas enteógenas. Enteógenas no sentido de ter uma experiência interna, profunda, né? Ela não é uma alucinação, tu tá o tempo todo dentro daquela experiência consciente. Se você não quiser sentir o que está sentindo ali, você abre os olhos, faz qualquer outra coisa e sai da experiência. Tu tens essa liberdade de estar consciente, né? Tu não está inconsciente, não tem um descontrole, né? Então, assim, eles chamam enteógeno nesse sentido, que é uma experiência interna, né? E assim, outra coisa que a ciência vem percebendo também em relação à ayahuasca, estudos têm comprovado isso, né? Que as pessoas que consagram a ayahuasca, elas enobrece o seu caráter, elas se tornam pessoas mais responsáveis, elas se tornam pessoas mais íntegras, mais honestas, mais cumpridoras dos deveres, as pessoas que bebem com frequência. E as drogas não, as drogas ao contrário, elas denigram o caráter humano, né? Por exemplo, uma pessoa quando está viciada no álcool, ela rouba, ela se torna agressiva, ela se torna violenta, ela perde assim o respeito com muitas coisas, entendeu? Então tá aí a diferença de uma para outra. Então assim, o efeito enteógeno e o alucinógeno, entendeu? Nesse sentido, a ciência tem, olha só, eles estão estudando até esse aspecto em relação ao comportamento. Olha só o que eles estão prestando atenção, tá? E fora, claro, as outras coisas que ela traz. Tu me falou em relação à conexão com a Terra e essa conexão do amor, né? Com o todo, essa conexão com o todo, né? Eu acho que a ayahuasca, eu sinto, eu já senti, né? Ela traz essa força no sentido assim porque isso é uma origem nossa. Nós temos a origem, o ser humano é um ser da natureza. Mas o ser humano está tão inconsciente que ele se considera desconectado da natureza. Então, quando a gente bebe o chá, ele relembra que a gente é um animal também e faz parte da natureza.
Só que a gente é um animal dito racional, né? Eu ainda tenho minhas dúvidas, se somos mesmo, né? Então, assim, a ayahuasca, ela relembra nós isso, que a gente é da natureza, que a gente faz parte desse todo, que a gente não está desconectado. Uma galinha não está desconectada da criação. Uma sabiá não está desconectada da criação. Um cachorro não está desconectado da criação. Mas o ser humano se acha desconectado. É por isso que existe tanta ansiedade, é por isso que as pessoas estão tão deprimidas, por isso existem tantas doenças, porque a gente perdeu essa ligação com a natureza, né? Hoje a gente não pega mais sol, a gente não pisa mais na terra, a gente não tem contato com ar puro, a gente está assim. Tem gente que nem sabe de onde que vem o leite. Pergunta para ele assim: tu gosta de leite de vaca ou de caixinha? Ah, eu gosto de caixinha, né? Para te ver o ponto que a gente está chegando. Então, assim, essa é a desconexão. E é por isso que as pessoas estão tão inquietas, tão aflitas, estão se sentindo vazias, né? É por isso que as pessoas estão tão assim desesperadas, angustiadas por causa dessa desconexão. Então a ayahuasca, a primeira coisa que ela começa a fazer é fazer a gente se conectar, relembrar a nossa origem. É por isso que as pessoas, quando bebem o chá, quando termina as sessões, elas saem tão leves, se sentindo tão conectadas e não querem mais sair, às vezes, do ambiente onde elas foram, né? Não querem encarar o mundão lá fora, né? Que é muitas vezes a gente escuta esses relatos: nossa, se eu pudesse eu não saía daqui, né? Porque ela quer manter aquela conexão, né? E não Muito. é que isso é uma coisa assim, tipo uma ilusão da cabeça da pessoa. Aquilo ali ela se deu conta disso, né? Isso aí está todo o tempo ali, não precisa tomar ayahuasca para a gente perceber. Legal, muito interessante. E tu falou ali sobre a mudança de caráter que está sendo estudado pela ciência, né? Queria perguntar para a Daphne se ela já notou isso nela. Eu vivia um egocentrismo dentro do meu umbigo, né? E a primeira experiência que eu tive foi de muita cura, a segunda eu ganhei uma peia, e a terceira foi quando eu descobri esse amor incondicional, esse amor ao próximo, né? E quando a gente consagra a ayahuasca, que a gente tem algumas atitudes erradas no nosso dia a dia, que às vezes muitas vezes são inconscientes, que a gente está agindo de uma maneira errada, a gente não tem noção, a ayahuasca vem mostrando, né? A última cerimônia que eu consagrei ali no instituto, eu fui para uma pedra, fiquei um tempo ali, e ali eu recebi um puxão de orelha, assim, de uma atitude errada que eu estava tendo com uma pessoa. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu me desculpei com ela, né? Me desculpei com ela, me expliquei do meu ponto de vista. Eu acho que expande muito a consciência e faz a gente pensar duas vezes antes de agir de uma maneira errada e até descartar, assim, coisas que eu fazia antes, eu não faço hoje em dia, nem passa na minha cabeça, sabe? Eu já ouvi pessoas que fizeram a terapia com ayahuasca para curar alguns tipos de vício, como o alcoolismo, o tabaco, né, o vício no cigarro. Como que isso funciona, Marcos? Só para a gente explicar a questão dos conceitos, né? Por exemplo, assim, a ayahuasca não é uma terapia, tá? Ela Desculpa. pela nossa, eu estou só explicando para vocês entenderem como é que funciona. Ela não é uma terapia que nem tipo assim uma psicoterapia. Eu disse que a gente era leiga no assunto. Isso não. Eu estou só explicando para os ouvintes também entenderem, né? Pelas leis brasileiras, a ayahuasca só pode ser servida no sentido, assim, no contexto religioso. Ela não pode ser servida assim com objetivos terapêuticos. Porque, assim, uma casa ayahuasqueira, ela não pode, assim, prometer curas. Mesmo a gente sabendo que o chá promove um monte de curas. Mas, por exemplo, eu não posso chegar e fazer uma propaganda lá dizendo para as pessoas: ó, vem beber o chá da ayahuasca que você pode se curar da depressão, você pode se curar de uma ansiedade, você pode se curar disso. Porque eu poderia ser chamado pelo Conselho de Medicina e provar como é que a ayahuasca cura isso aí. Onde é que está esse conhecimento aí? Daí sabe assim, daí é o ego, né? Então, assim, mas a gente sabe que a ayahuasca cura. Não é a ayahuasca cura, a pessoa se cura. Quando ela começa a ter contato com as suas emoções,
né? Quando ela começa a olhar para dentro de si mesma e ver onde que está a causa raiz dos problemas que estão embaraçando o caminho dela, né? Então, é nesse sentido. Então, assim, em relação ao alcoolismo, ao cigarro, o cigarro é um dos mais difíceis, tá? Para a pessoa se libertar, né? O alcoolismo, para vocês entenderem, assim, ó, tem um amigo nosso aqui do Instituto, ele bebeu chá na primeira vez e tomava uma garrafa de cachaça todo dia. Todos os dias. Ele já estava com 45 anos, né? Daí todos os dias, daí quando ele tomou chá pela primeira vez, o chá disse pra ele assim, tu não vai mais precisar beber hoje. Daí ele disse, não vou parar mais precisar beber hoje, ele até acha engraçado, né? Ele saiu de lá e disse que não sentiu mais vontade de beber. Não sentia vontade de ir nos bar, não sentia vontade de beber e simplesmente parou, decidiu. Decidiu não, o chá disse que ele não ia mais beber. Na segunda sessão, ele fumava 3 carteiras de cigarro por dia. O chá falou para ele assim, agora se tu quiser, tu não precisa mais fumar. Eu não tenho como explicar isso, tá? Isso são coisas do contexto espiritual que a ayahuasca traz. E aqui no Instituto, esse ano, aconteceu 3 casos, assim, mais ou menos nessa linha. Teve um irmão nosso aqui que fumava e queria parar de fumar, mas assim, não estava com força de vontade suficiente, né? Daí o chá chegou da mesma forma, chegou para ele assim, ó, hoje tu vai parar de fumar. E ele começou a sentir nojo de cigarro, não quis mais fumar e parou. Teve outra moça que me entregou a carteira de cigarro na minha mão. Daí me disse assim, ó, Marcos, pedi para me te entregar nas tuas mãos. Eu disse assim, o que eu vou fazer com esse cigarro? Vou jogar no lixo? Ela assim, faz o que tu quiser. E dali ela também parou de fumar. Então, são algumas coisas assim que ele vai trabalhando, né? Ele vai mostrando para a pessoa os bastidores do que a bebida alcoólica causa, o vício, né? Os abusos em relação à bebida alcoólica. Então, assim, ele vai mostrando espiritualmente tudo isso, né, para a pessoa. É nesse sentido, a pessoa com a consciência clara, ela pode ver, além do que ela está sentindo, ainda ela pode ver os bastidores espirituais daquela situação, né? É só bebendo e sentindo para saber o que eu estou dizendo, né? A Daphne sabe, ela até dá uma risadinha e tudo, mas assim, a experiência ela é tão profunda que ela não existe assim, por exemplo, assim, um dirigente dizendo, ó, tu tem que fazer isso, ou um psicólogo te orientando. É tu e tu mesmo. E até por isso que eu olho o ayahuasca como uma terapia. Eu acho esquisito vocês não poderem divulgar como uma terapia, não considerar como uma terapia, porque a partir do momento em que o efeito que tu me falou ali, que é considerado uma droga... Ela não é uma droga, ela é considerada uma experiência enteógena. Experiência enteógena, que é pelo fato de olhar para dentro, e a terapia não é exatamente isso, né? A gente não faz terapia no psicólogo com uma terapeuta para olhar para dentro. Mas assim, acho um pouco esquisito. Assim, é um olhar para dentro mais profundo ainda na toca do coelho, tá? Sim, com certeza, mas por que não poder, né, considerar como uma terapia? Sim, mas, é que assim, enfim. Mesmo eu sei disso, que tem alguns lugares que a pessoa vai e toma o chá dentro de um consultório, né? Mas não é de forma legal, né? Porque pela legislação do nosso país a gente pode só beber o chá dentro de um contexto ritualístico religioso, como a União do Vegetal, como o Santo Daime, a Barquinha, né? E todos os institutos neo-xamânicos, estilo nosso também, né? Um Bandaime e outras casas assim que hoje estão fazendo diferentes usos da ayahuasca também, né? No sentido religioso. E dentro desse contexto religioso, que demora mais ou menos umas 4 horas o trabalho, acontece todas essas curas. Entrando nisso já, explica pra gente então como é que funciona um ritual da ayahuasca, como é que funciona uma cerimônia. Desde o princípio, como é que funciona? Então, assim, uma sessão da ayahuasca, a gente aqui no Instituto, por exemplo, a gente tem sessões praticamente semanalmente, né? Então, tem sessões específicas também, depende da casa, e cada casa tem uma forma de conduzir os trabalhos, né? Nós aqui somos uma casa, assim, considerada neo-xamânica, de uma forma, assim, que a gente procura usar músicas mais ecléticas, né? Então, assim, a gente, normalmente, a gente forma um grupo de pessoas, né? E daí, assim, a sessão, ela dura em média de 4 a 5 horas, dependendo do nível da força que a gente chama que é a experiência da ayahuasca, né?
Então, a gente, vamos dizer assim, a sessão começa começa 2 horas da tarde. Ela vai durar ali até umas 7 horas da noite, 6h30 da tarde, 5h30, depende do grau da experiência, né? Então, a gente também, assim, a gente consagra a ayahuasca todos, não pode participar, por exemplo, aqui no Instituto eu não permito, né? Que a pessoa venha, por exemplo, não, eu quero só ver como é que funciona o trabalho. Né? Daí a pessoa fica vendo as pessoas tomar o chá e passando por todos os processos que acontecem dentro de um ritual de ayahuasca. E daí a pessoa nunca vê mais com vai um querer olhar voltar. julgador de consciente, Né? pessoa racional, e não adianta nada, né? A gente só permite assim, a pessoa vem, se quiser trazer a companheira, quiser trazer um namorado, a namorada, mas não quiser participar, fica no estacionamento, ou volta para casa e depois a pessoa vem buscar a pessoa depois do encontro, né? Mas eu não autorizo a pessoa a participar do encontro sem beber o chá no dia. E assim, o efeito do chá ele começa a acontecer ali por volta de 40 minutos. A gente consagra o chá, então assim, a maioria das pessoas começa a relatar um estado de concentração mental muito profundo, relaxamento, alguns relatam assim, uns formigamentos nas mãos, bastante bocejo, né? As pessoas começam a bocejar muito, que é uma maneira que a ayahuasca faz da pessoa respirar de forma correta. Quando ela começa a abrir a boca e bocejar, ela está botando mais oxigênio para dentro de si mesma e fazendo essa, vamos dizer assim, essa troca. E isso também traz meditação para a pessoa. De forma não consciente, ela faz a pessoa entrar num estado de meditação profunda através desses bocejos também, né? Lacrimeja muito, né? Tem muitas pessoas que começam a lacrimejar, que é uma maneira também de ir limpando, né? Tem pessoas que sentem frio, bastante frio, tem outras pessoas que sentem calor, cada pessoa reage de uma forma diferente, né? O chá também ele depura pela pele, pelo suor. Então, assim, tudo isso vai acontecendo durante o encontro. A primeira parte do encontro é a parte onde ele começa a trabalhar o corpo físico. Né? Se a pessoa, por exemplo, assim, a pessoa que bebeu muita bebida alcoólica, vem para a sessão, quando ela chega na sessão, o chá ele tem um forte poder de depuração. Então, a pessoa está com o fígado intoxicado, está com o sangue envenenado ali de tanta bebida alcoólica, intoxicado com uma alimentação desregrada que a gente também tem hoje, né? Muita comida industrializada, muito agrotóxico e tudo isso. Então a gente às vezes está ali envenenado. O que o chá faz? Ele vai dentro do corpo da gente, faz todo como se fosse um raio-x, limpa tudo isso e traz para o estômago. Então tem pessoas que às vezes passam por um processo rápido de vômito, né? E pode acontecer durante o ritual também. Não é todos, não é uma regra para todos, tá? Mas depende das pessoas. Tem pessoas assim que isso acontece com mais frequência, principalmente as pessoas que bebem com muita frequência, bebida alcoólica, né? Que ela é muito intoxicante. E então assim tem alguns aspectos assim. Então ele trabalha mais na parte física inicialmente até por volta de 1 hora e meia, e depois ela trabalha no psicológico. Então tem ali nesse trabalho psicológico o chá começa a trabalhar assim as nossas emoções, né? Os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas mágoas, faz a gente refletir assim, olhar lá para trás as coisas que a gente não pensou bem antes de dizer, né? Daí o negócio vem como um filme e tu vê aquilo bem clarinho. Daí ali tu não tem como escapar porque tu tá dentro e não tem para onde correr. Daí tu tem que ver e tu tem que se corrigir. Poxa, eu errei mesmo, e agora? O que eu tenho que fazer? Então vai lá e conserta. O chá é nesse sentido, ele começa a trabalhar assim aquelas coisas que a gente tem, o nosso orgulho não permite que a gente conserte, né? Então assim, o chá ele começa a trabalhar a nossa humildade nesse sentido, que ali dentro ali daí tu começa a enxergar tudo isso, né? E depois a experiência espiritual, que é onde as pessoas têm experiências assim profundíssimas, né? Depois do aspecto físico, emocional, daí vai para o lado espiritual. As pessoas sentem uma leveza tão grande que provavelmente nunca sentiu na vida. As pessoas assim sentem uma conexão com Deus, uma conexão com a natureza, uma conexão consigo mesmo que nunca presenciou antes, sabe? É um estado assim um estado de graça, só sentindo para saber o que eu estou dizendo, né? É uma coisa assim que as palavras não conseguem assim expressar tão grande beleza. Que legal. E nesse momento do ritual, é num local aberto? Fica acontecendo as músicas ali enquanto a pessoa tá na força, visualmente, Isso. assim, só pra gente visualizar como é que é. Aqui no Instituto Expansão o nosso espaço é um espaço aberto, bem próximo da Mata Atlântica, tem água corrente perto, nos dois lados inclusive do Instituto. A gente faz uma fogueira que representa o elemento fogo,
tem água corrente, que representa o elemento água, ar puro e o contato com a terra, né? Que as pessoas têm todos esses 4 elementos, né? Então, todos eles trabalhando nesse processo de cura também. Por que as pessoas se sentem tão ligadas à natureza? Também já estão no meio da natureza, né? Então, assim, claro que cada lugar é de forma diferente, né? Tem lugares aí que o espaço é fechado, a pessoa não tem esse contato tão profundo com a natureza também, né? Mas sente também o interno. Mexe com todas as emoções, a pessoa tem a experiência profunda. E mesmo lá dentro de uma sala, às vezes, que não é em meio à natureza, a pessoa se sente com vontade de pisar na terra, com vontade de se conectar com uma árvore, de ver o céu estrelado, de perceber a natureza, de sentir um ar puro. Então, o chá traz essa essência mesmo num lugar fechado, né? O Santo Daime, por exemplo, que é uma religião ayahuasqueira, os rituais dele tem sessões que chegam a demorar 14 horas, 17 horas. A união do vegetal dura também por volta de 4 horas as sessões. Os índios, por volta de 12 horas os encontros. Nós aqui é entre 4 e 5, né? Então, cada lugar faz uso de uma forma diferente da ayahuasca, da mesma bebida. A ayahuasca é igual dos índios, igual na união vegetal, igual no Santo Daime, é a mesma bebida, não E o muda tempo nada. de duração tem a ver com a quantidade das doses ou não? O tempo de duração tem a ver com a quantidade que a pessoa está sentindo. Por exemplo, assim, se eu percebo que as pessoas ainda estão numa experiência muito profunda, sentindo ainda, mexendo com as emoções, eu sinto no coletivo geral, né? Se eu vejo que as pessoas assim estão numa experiência ainda se trabalhando ainda, eu dou mais espaço para a pessoa mergulhar mais ainda. Todos. Passou as 4 horas, pode ir para casa dirigindo, pode comer normalmente, não fica... Às vezes as pessoas têm medo assim, será que eu vou conseguir dirigir depois do encontro? Vai, com certeza. A pessoa fica muito mais consciente, a pessoa vai ver cada buraquinho da estrada na volta, né? Ela vai ficar muito ligada, né? Então, assim, o chá ele traz essa atenção também, ela deixa a pessoa muito mais atento, né? Mexe muito com a nossa memória, ele é conhecido como chá da recordação. Então, tem pessoas que... A maioria das pessoas recordam muitas coisas, principalmente da infância, de coisas que achou que nunca mais lembraria, né? Ele traz para o campo do consciente, né? Coisas do nosso inconsciente. Então, é muito significativa essa experiência, é muito profunda. Que eu conheci a Barquinha, eu conheci a Ayahuasca pela Barquinha, né? Que é uma doutrina. E eu sei que o Marcos, ele conhece algumas doutrinas também. Eu queria que o Marcos explicasse um pouco mais, desse uma explicada do que é essas doutrinas, né? Na década de 30, quando a ayahuasca foi, vamos dizer assim, propagada por centros urbanos, e hoje ela está pelo mundo inteiro, né? Então ela está em vários países da Europa, na Austrália, Japão, Estados Unidos e vários países aqui da América Latina, né? Ela foi dispersada e foi criada uma religião. O mestre Irineu, ele criou o Santo Daime, que é uma doutrina. É a primeira das doutrinas. Depois veio a Barquinha e depois a União do Vegetal, né? O Santo Daime é uma religião cristã que faz uso ritualístico da ayahuasca, né? O mestre Irineu, ele era devoto da Virgem Maria e de Jesus, do patriarca São José, como ele dizia, né? Então, assim, ele era devoto deles. Então, assim, ele criou o Santo Daime um objetivo, assim, é uma religião que faz uso ritualístico do chá mais cristã, né? Acredita na reencarnação, tudo isso, apesar de ser cristã, mas eles também têm a doutrina de acreditar na reencarnação, porque normalmente quem bebe ayahuasca tem essa, vamos dizer assim, ele começa a se ligar em relação a esse assunto, sobre assim vida, as outras vidas, tá? E a União do Vegetal, ela é uma instituição, o nome da instituição já diz, Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Ela é uma doutrina que acredita na reencarnação e também assim trouxe também essa questão também cristã, né? A Barquinha ela já traz assim elementos do sincretismo brasileiro, né? Da Umbanda, né? Do Candomblé. Então ela já traz isso no sincretismo também, né? Então é um trabalho assim, um trabalho dentro desse objetivo, né?
Então, assim, a União do Vegetal, por exemplo, assim, a organização da União do Vegetal tem os mestres, conselheiros, discípulos, né? O Santo Daime tem o padrinho, que é o responsável máximo, e a madrinha, né, que eles chamam, né? E os discípulos, né? E eles utilizam um uniforme também, né? Dentro das sessões. Por exemplo, assim, nós aqui a gente não utiliza um uniforme, né? A gente aqui pode vir, claro que a gente tem uma vestimenta adequada, até a gente conversa a respeito disso, né? Nas sessões. Mas assim, a gente não tem um uniforme específico, né? Por exemplo, a União do Vegetal tem uma camisa verde, uma calça branca para os homens e as mulheres uma camisa verde e uma calça laranja, né? E no Santo Daime eles usam os homens um terno branco e as mulheres um vestido com uma faixa verde, assim, tipo a faixa presidencial, né? E uma coroa na cabeça também, né? A coroa na cabeça no Santo Daime representa a rainha da floresta, né? Um símbolo, né? E os homens usam uma estrela no peito, simbolizando o compromisso firmado com a rainha da floresta, que é o de trabalhar com as pessoas, com o objetivo de auxiliar as pessoas espiritualmente. A União do Vegetal daí tem as letras, né? O DV, daí depois tem CDC, outras letras assim, representando os graus hierárquicos da religião, né? E eles justamente criaram um uniforme para dentro de um trabalho de ayahuasca, as pessoas, assim, pode ser um advogado mais, vamos dizer assim, que eu conheci quando eu era sócio da União do Vegetal, tinha pessoas com muito dinheiro e pessoas com muito pouco dinheiro, né? Quando ela bota o uniforme, a gente não sabe quem é rico e quem é pobre naquele momento, né? Então é uma maneira, assim, de deixar equidistante. E no Santo Daime da mesma forma, né? Eles criaram o uniforme não para tipo, padronizar as pessoas, mas assim, no sentido assim de, tipo assim, não, esse não é mais do que aquele. É no sentido assim de deixar as pessoas equidistantes, né? É uma equivalência, né? Aqui no instituto a gente procura também assim utilizar roupas assim claras, né? As mulheres às vezes vêm com calça comprida, vêm com saia, né? Muitas pessoas vêm com camisas com símbolos indígenas, né? Ou indianos. Então, assim, é dentro de um objetivo místico, né? Então, a gente permite esse tipo de roupa, né? Eu recomendo não usar preto e vermelho nas sessões, né? A União do Vegetal também não gosta de utilizar essas cores, preto e vermelho. E Tem um porquê? tem um porquê. Tem porque, assim, ó, dentro da alta força do chá, o preto, ele é uma vibração também. Então ele pode remeter assim a pessoa a lembrar de coisas negativas. E o vermelho no sentido assim que a pessoa pode dentro de uma alta força lembrar de violência, de sangue e outras coisas. É nesse sentido que a gente pede para as pessoas não usar a preto e vermelho. Porque quando a pessoa está com uma sensibilidade muito grande, ela pode nessa expansão da consciência lembrar de certas coisas da vida dela que aquela cor pode trazer. Entendeu? Então assim, a gente também recomenda as pessoas não virem com camisetas com caveira, com símbolos negativos, porque tudo isso são arquétipos, né? E isso influencia na experiência da pessoa. Tem alguma relação, alguma advertência em a mulher consagrar o chá estando menstruada? Não. Nenhuma? No preparo do chá, sim. No preparo do chá, é recomendado que as mulheres no período por exemplo, assim, que no preparo do chá os homens cuidam do cipó, né? E as mulheres cuidam das folhas, que é o feminino e o masculino, né? Então, quando a mulher está no período, é um período de limpeza dela, corporal. Não que tem nada de errado, isso faz parte da natureza, né? Mas é no sentido, assim, de um período de limpeza dela. Então, para não influenciar naquele momento ali, né? É nesse sentido que eles recomendam, né? E isso não só dentro da ayahuasca, eu já vi em outras escolas também não permitir determinados tipos de rituais quando a mulher está no período, né? Então, não é porque é um desrespeito, mas é uma maneira também de preservar o ritual, né? E qual linhagem que vocês seguem aí no Instituto? Dessas três que tu falou, Santo Daime, Barquinha e o... União do Vegetal? Aí no Instituto vocês seguem alguma dessas ou como é que Assim, funciona? ó, assim, a gente faz um trabalho aqui eclético. Tem trabalhos que eu trago um pouco da União do Vegetal, tem trabalhos que eu trago um pouco do Santo Daime, tem trabalhos que eu trago um pouco da Barquinha, e tem trabalhos que eu trago daí o xamanismo, trago essa força dos rezos também brasileiros, né? Então, assim, a ayahuasca ela é bem variado, assim, o campo que ela entra, né? Então, assim, em relação às músicas, mensagens, então tudo isso. E o ritmo musical, ele interfere na experiência também, né? Então, assim, a gente procura fazer um trabalho eclético. Tem dias que eu coloco o Santo Daime, tem dias que eu coloco o DV, tem
Depende do dia, tá? E depende da necessidade que eu senti no momento também. E, Marcos, Legal. você falou ali no início da tua fala que, né, a ayahuasca, ela tá hoje, atualmente, presente no mundo inteiro, né? Inclusive, saiu um documentário no Netflix, um episódio do documentário A Indústria da Cura, se eu não me engano. E esse episódio mostra até uma igreja lá nos Estados Unidos que utiliza da ayahuasca para fazer o ritual. E esse documentário mostrou muitos pontos negativos, mostrou muitas inconsistências, mostrou pessoas que passaram mal, que morreram, né? Um lado bem negativo da indústria mesmo. Eu acredito que o intuito desse documentário é isso, né? Mostrar como que alguns tipos de culturas e terapias estão sendo industrializadas. E eu queria saber o que você indica para a pessoa que vai procurar um local para ela tomar, o que ela tem que saber, o que ela tem que se precaver que aquele local é seguro. Uma das primeiras recomendações que eu daria é que a pessoa procurasse uma pessoa que segue nesse lugar, por exemplo, assim, e ver quanto tempo ela está seguindo naquele lugar. Se a pessoa está seguindo alguns meses, já não é um aspecto assim, que dá para ela ter uma conclusão, né? Então, assim, ela se informar com as pessoas que seguem no lugar onde ela quer ir, né? Por exemplo, assim, tem que ter cuidado quanto tempo o dirigente está tocando os trabalhos também, né? Que às vezes a pessoa toma um chá 2, 3, 4 vezes e já acha assim que ele é um mestre, já pode servir ayahuasca, né? E tem muitos casos desse hoje no país, principalmente aqui na nossa região também, né? A pessoa bebe o chá 5, 6 vezes e já acha assim que ele é um padrinho. Não tem ainda tempo suficiente para conhecer tudo que é sujeito a acontecer dentro de um trabalho de ayahuasca. E eu acho assim que isso aí já causa uma insegurança, né? Então, assim, eu recomendaria a pessoa conversar com a pessoa que frequenta na casa, ver quanto tempo aquela pessoa que está servindo a ayahuasca frequenta, a experiência dela, né? E assim se informar, né? Por exemplo, assim, buscar assim, informações a respeito dessa casa, né? Como é que é os trabalhos, qual é a linha que ela segue, tudo, né? Então, isso é muito importante, né? Claro que se a pessoa for na União do Vegetal, for no Santo Daime, for na Barquinha, ela já vai encontrar uma instituição pronta, né? Já está ali há muitos anos, inclusive, né? Só que lá ela vai encontrar uma doutrina também, né? Então, ela pode não se adequar inicialmente nessa doutrina. Então, tem muitos trabalhos assim que são muito mais flexíveis para a pessoa ir conhecer no início, né? Por exemplo, aqui no Instituto, aqui, quando as pessoas vêm, assim, a maioria delas já vem por indicação, né? A pessoa veio, gostou do trabalho, frequentou aqui, né? A gente já, por exemplo, eu já bebo chá há 16 anos e aqui no Instituto a gente está 3 anos com o trabalho, né? Então, assim, a gente começou com 8 pessoas na época. Hoje já tem centenas de pessoas que seguem aqui com frequência, né? A Daphne sabe, tem sessões aqui que são sessões, assim, eu já tive sessão até com 85 pessoas aqui, né? Então, só não coloquei mais porque não tem condições de cuidar de todas essas pessoas, né? Que o espaço também não tem espaço para todos, né? Então, assim, para vocês verem como que cresceu, né? Mas é nesse sentido, o respeito com as medicinas que eu tenho também, né? Isso é uma coisa assim que eu prezo muito por isso. Eu sei o poder que essa bebida sagrada tem, né? E eu sei da responsabilidade que é servir essa bebida sagrada para as pessoas. Então, assim, eu tenho muito cuidado com isso, né? Porque com vidas que a gente está lidando também, né? A pessoa chega aqui com um monte de problemas emocionais, então, assim, eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que ter esse respeito também para atender essas pessoas, né? Então, é nesse sentido. Prestar atenção no tempo da casa e procurar falar com as pessoas que seguem na casa. Daí é uma maneira da pessoa já ter uma noção, né? Tem alguém que não possa tomar o chá? Tem. Assim, ó, pela legislação do nosso país, as pessoas que têm históricos de esquizofrenia e históricos de bipolaridade, quando a pessoa surta, né? Elas não é recomendado servir o chá. A esquizofrenia não pode tomar, tá? Porque a pessoa não tem condições mental de poder ter aquela experiência, né? Outra coisa também, pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo, não tem condições, ela tem que ter o psicológico sadio para poder participar da experiência. Por exemplo, assim, idosos que também já, vamos dizer assim, que tiveram Alzheimer, mal de Parkinson, ou caducaram mesmo, a pessoa já não tem mais domínio mental,
Então, não tem condições também de tomar o chá. O chá pode ser servido para criança, pode ser servido para todos, desde que a pessoa tenha mente sadia. Né? Eu já recebi aqui no Instituto pessoas até com 88 anos de idade. Né? Que legal. Nem se locomovia direito, mas tinha mente sadia. Tá? E eu já servi o chá aqui para crianças até de 3 meses de idade. Né? Uma colherinha. Claro que uma criança não vai sentir o que a gente sente, os adultos sentem. Porque uma criança ela tem um cognitivo diferente de um adulto. Né? Ela vai beber o chá, mas não vai ter aquela experiência tão profunda que a gente tem. E outra coisa, a quantidade também é diferenciada. Né? A criança só fica mais elétrica, quer brincar mais, corre dobrado. Né? Quando bebe o chá, elas ficam a 1000 por hora. Então, tem sessões específicas que a criança pode estar participando. Não são frequentes, né? São 4 que são permitidas no ano. Então, assim, acompanhada dos pais também, né? Então, a lei ela direciona bem direitinho tudo isso. Marcos, e quando a pessoa recebe uma peia, pode falar um pouco mais? Peia, gente, dentro da ayahuasca, dentro dessa linha da ayahuasca, ela é conhecida tanto no Santo Daime, quanto União Vegetal, quanto Barquinho, em qualquer lugar. Dentro das tribos indígenas, a palavra peia significa correção. É a nossa consciência corrigindo os nossos equívocos. Então, a palavra peia significa correção, significa ajuste, significa orientação, significa aperto, né? É semelhante assim. Você está fazendo uma bagunça quando é criança e teu pai vai lá e te pega pelas orelhas, né? Te dá um safanão e te coloca de castigo lá no quarto. O castigo demora às vezes uma meia hora, mas para que é eterno o negócio. Né? É uma cobrança da nossa consciência de uma atitude correta. Ela assusta a gente mesmo. A experiência da peia, eu mesmo em 16 anos, peia para valer, assim, eu peguei 2 grandes. E todas as 2 eu nunca esqueci, lembro até das datas. Eu só continuei mesmo porque eu já bebi o chá há muitos anos e daí eu disse assim, eu não tenho para onde ir mesmo, então eu vou voltar, mas eu fiquei com muito medo. Quando o chá, eu achei que eu ia... A minha vontade era se eu tivesse um botãozinho, eu desligava. Não quero mais ver isso aqui. Mas assim, foi muito benéfico para mim, me trouxe muitos aprendizados. Né? A peia no sentido assim de... Tem até um ditado que diz que a peia não é santa, mas opera milagres. É numa peia que as pessoas param de beber, é numa peia que as pessoas param de fumar, é numa peia que as pessoas se orientam, é numa peia que a pessoa deixa de usar drogas, é numa peia que a pessoa perdoa um problema que ela não consegue já há anos, é numa peia que ela se resolve em algum assunto que está assim com dificuldade, né? E o chá só dá uma peia na pessoa, quando, olha só, também é assim, tá? Não é assim, a pessoa bebeu chá já vai sentir uma peia. O chá mostra uma vez para a pessoa, isso aqui não está certo, vamos procurar resolver esse assunto. Daí a pessoa viu tudo aquilo, não, eu vou ver se eu resolvo. Daí não deu bola. Aí o chá numa outra sessão mostra de novo, algumas semanas, a pessoa vê, não dá bola. Isso ele vai fazendo umas 3, 4 ou 5 vezes e a pessoa assim, desconsidera tudo que ele mostrou. Daí um dia, quando a pessoa menos espera, acontece isso. Esse grande aperto que a pessoa não sabe o que faz, mas que faz a pessoa resolver o assunto. Entendeu? É nesse sentido. Isso significa peia. A peia é nos ajustar. Isso traz para nós assim crescimento espiritual. Nos traz assim fortalecimento, nos traz assim orientação. Faz a gente assim mudar nossa conduta. Traz novos valores também. É nesse sentido. A gente é assim, né? A gente aprende na dor, não no amor. Na dor. É ruim, mas ela é boa, né? Porque a última vez que eu ganhei uma peia, minha vida virou num 360 positivamente. Tem algumas pessoas que têm medo, porque é uma coisa bem se falada, não só com o chá de ayahuasca, mas com algumas drogas alucinógenas, que é o fato de a pessoa ter medo de não voltar, né? Sim. Existe isso? Existe. Existe no momento. O que está acontecendo assim, por exemplo, a peia é um dos momentos que a gente fica com medo de não voltar. Né? O chacoalhão é tão forte que a gente acha que não vai voltar.
Então, assim, é uma das experiências que está sujeita a acontecer, né? Mas, assim, só que na ayahuasca a pessoa volta. E volta melhor, né? Ela passa pela experiência, o negócio, assim assusta mesmo, assim, aquele chacoalhão é grande e tudo, mas quando a pessoa volta, ela volta, assim, entendendo por que passou por aquilo ali, né? Já nas drogas, assim, já é difícil, né? Tem pessoas que passam pela bad, que eles dizem, né? Então, tem pessoas, assim, que fica deprimida, fica para baixo, às vezes tem pessoas, assim, que surtam, né? Então, isso aí é uma coisa, assim, que, por exemplo, a ayahuasca, se tu tivesse cuidado, jamais vai acontecer esse tipo de coisa, né? A ayahuasca é justamente, assim, só para orientar, não é para desorientar ninguém, né? Quando tu faz o uso correto, de maneira correta, né? Então, assim, o medo de não voltar é justamente assim para dar uma chacoalhada dentro dos nossos pensamentos também, né? Para ver se a gente tem esse controle todo que a gente pensa que tem. Tem pessoas que acham que tem o controle da vida dela nas mãos. Ah, não, eu faço o que quero e é do meu jeito e acabou. Depende. Depende do momento e do contexto. A própria vida faz isso com a gente também. Tem momentos que acontecem coisas com a gente na vida que a gente acha que não vai voltar a ter paz, não vai voltar a ter tranquilidade, não vai voltar a ter sossego. Isso também é semelhante, né? Então, é nesse sentido. E algumas pessoas já me falaram também que para você ir tomar chá, é bom ou é necessário que você tenha uma intenção. Isso é verdade ou não? Eu posso ir só sem intenção, só para ver qual é? Pode ir sem intenção. Pode ir sem intenção. Se tu tiver uma intenção, tu pode até assim, vamos dizer assim, quem sabe tu tens o merecimento de receber aquela intenção que tu estás buscando, né? Mas tem pessoas assim que vai assim com um objetivo assim, hoje eu quero ver isso aqui. Não vê. Porque o chá e a espiritualidade, não são previsíveis, elas não mostram aquilo que a gente quer ver, ela mostra aquilo que a gente precisa ver, é diferente. Então, assim, a espiritualidade, ela não é previsível, hoje ela vai me mostrar isso aqui da forma que eu quero ver, não. Então, assim, para te ver, assim, eu bebo chá há 16 anos, nunca tive uma experiência igual, em 16 anos. Todas as vezes, mês passado mesmo a gente teve 10 sessões aqui no Instituto. Todas as 10 vezes do mês passado foram diferentes uma das outras. O conhecimento sempre vem de uma forma diferente. Sempre eu estou aprendendo mais, né? Sempre tem um aspecto novo que eu posso mudar, sempre tem um aspecto novo que eu estou interpretando, examinando, refletindo. E assim eu venho conversando com as pessoas, a maioria das pessoas relata a mesma coisa, que são experiências diferentes, né? Então, a espiritualidade ela não é previsível e o chá também não é. Então, nesse sentido, assim, se a pessoa for com uma intenção, legal. Está sujeito que ela vê aquilo que ela está com intenção. Mas o chá vai mostrar para ela mesmo aquilo que ela precisa ver, não aquilo que ela está querendo. Então você pode vir sem a intenção que você pode receber muito mais do que tu imaginava. Agora, voltando um pouco, a gente falou ali sobre o episódio de ayahuasca da série A Indústria da Cura, né? Eu vi todos os episódios e o que eu pude perceber é que todos mostravam um lado positivo e negativo, né, de cada coisa, mas o que eu percebi é que a ayahuasca foi o que mais mostrou os pontos negativos, assim, eu que já conheço a medicina há 5 anos, eu me assustei, e dentro de tudo que eu estudo, que eu sei, né, eu acredito que seja muito porque a ayahuasca, de todos os episódios que tem ali, é o que menos dá dinheiro para o sistema. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho mais, se tu conseguisse, sobre isso. Foi assim bem tendencioso, né? Uhum. Vamos dizer assim, um documentário, né? Que assim, ó, gente. Por exemplo, assim, a depressão, né? A ayahuasca eles tentaram assim, algumas universidades americanas, outras universidades fora do país tentaram assim, vamos dizer assim, como é que se diz quando eles querem pegar uma substância e tem algum medicamento, por exemplo, assim, eles reconheceram um medicamento, daí eles têm a patente daquele medicamento, né? Eles queriam patentear a ayahuasca, isso. Não pode patentear porque ela é um patrimônio cultural brasileiro. Daí pararam as pesquisas, né? Que eles queriam pegar e fazer um antidepressivo com a ayahuasca e ganhar muito dinheiro em cima disso, mas daí não deu para fazer isso, né? E a ayahuasca a ayahuasca ela faz a vez de um antidepressivo.
Então, a pessoa pode tomar antidepressivo, vir para sessões, inclusive, né? Ela faz a vez do antidepressivo no momento, né? Ela é um potente antidepressivo, inclusive. Né? O DMT é um dos antidepressivos naturais mais potentes que existe, presente na bebida da ayahuasca, né? Então, isso aí está irritando a indústria farmacêutica, né? Quanto mais pessoas beberem ayahuasca, menos dinheiro eles vão ganhar com ansiolítico, com antidepressivo, com remédios tarja preta para um monte de problemas, né? Então, é assim, por que esse documentário aí, quem é que financiou esse documentário tão tendencioso assim? Eu me pergunto é por aí, né? E claro que isso mexe com a opinião pública. Isso não é só em relação à ayahuasca, isso é politicamente, isso é ideologicamente, isso é em todos os sentidos. E a indústria farmacêutica, ela faz isso muito bem, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem o óleo de coco, né? Nossa, esses dias eu vi uma reportagem na Rede Globo falando mal do óleo de coco, uma coisa assim tão barata e tão saudável, né? Mas assim, eles queriam mostrar para nós que o óleo de canola, que é um óleo de canola ou de girassol, era muito mais saudável que o óleo de coco. Da onde, né? Então, assim, tem que ver quem financia. Existe 600 tipos de artigos científicos dizendo que o cigarro é benéfico à saúde. Da onde? Artigo científico. Vê só a maluquice, né? Quem está financiando isso? Eu quero saber também, assim, eu tinha dúvida, eu queria saber quem é que está financiando esse documentário para ser tão tendencioso assim dessa forma, né? Claro que a ayahuasca vem sendo batida há muitos anos, né? Por exemplo, assim, desde a época que ela chegou nos centros urbanos, né? Por exemplo, assim, hoje existe dentro do Congresso Nacional pessoas que são dos meios ayahuasqueiros, né? E eles são chamados de maconheiros, né? Pelos evangélicos, né? Que se dizem, assim, os conhecedores da divindade, né? Então, assim, são chamados, taxados de maconheiro, taxados não sei do que, né? E são as pessoas, assim, que mais cuidam da natureza, que mais lutam pelas legislações de proteção ambiental e tudo. Claro que a gente sabe que existe muitos lugares que estão fazendo trabalhos de forma, assim, equivocadas, mas não tão exagerado assim. É sempre um interesse comercial, né? Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado até que a gente experimente aquilo e possa comprovar com os nossos próprios olhos, né? Entre aspas, a gente não sabe, né, de verdade o que é. As pessoas têm tendência, por exemplo, eu vejo psiquiatras, às vezes, nas reportagens falando da ayahuasca, né? Cara, mas eles falam com tanta propriedade, parece que você tem que ter que tomar o chá já, né? Poderia ser mais profundo ainda assim, mais propriedade o que eles estão dizendo se eles tivessem tomado. Se eles tivessem tomado, pelo menos não teriam dito daquela forma que eles estão falando, né? Então, assim, esse tipo de coisa, assim, por exemplo, o que tu tá falando, eu acho muito interessante. Por exemplo, se eu quiser falar, dar uma opinião sobre a Umbanda, eu tenho que frequentar pelo menos um tempo, não uma vez só também. Porque, assim, eu tenho que conhecer um pouquinho mais, me aprofundar um pouquinho mais para mim ter uma opinião, assim, bem formada a respeito do assunto, né? Se eu quero falar sobre uma igreja evangélica, eu tenho que frequentar lá um tempo para mim poder ter uma noção do que eu posso dizer. Para mim não chegar e ser, assim, só um papagaio do pirata e repetindo o que todo mundo diz por aí, né? Então, assim, ó, em relação a esse trabalho que a gente faz aqui, há muitos anos ele já vem sendo batido, né? Tanto que na época da ditadura militar a ayahuasca ficou um ano quase suspensa, né? Então, assim, foi uma luta muito grande para liberar o uso ritualístico do chá, né? E a Constituição Federal do nosso país, ela permite o uso ritualístico, né? Permite o uso, a livre religiosidade, né? Guardado pela Constituição do nosso país, né? Mas ainda assim eu sinto muito medo, ainda mais nessa onda que está assim conservadora que chegou aí, né? Tudo é possível e a gente tem que estar preparado para tudo na vida. Para quem tiver interesse aí, o pessoal de Santa Catarina ou do Brasil em geral, quem for ouvir esse podcast, quem tiver interesse em conhecer o Instituto, como é que eles te encontram? Boa. Nós temos o Instagram do Instituto, né? Instagram Instituto Expansão, e a gente tem pelo Instituto, pelo Instagram do Instituto é mais fácil da pessoa me encontrar. Eu vou colocar aqui na descrição do episódio para quem quiser acessar. Então, meninas, queria dizer para vocês que foi um privilégio, foi uma alegria. Queria agradecer, então, a participação do Marcos e da Daf. Muito obrigada mesmo, assim, incrível. Foi uma aula, com certeza. Tenho certeza que todo mundo que for ouvir esse podcast vai sair, assim, com
sabe, com o coração preenchido, porque muito bom, fluiu muito e muito bom. Sabe quando uma pessoa sabe colocar as palavras certas? Foi o que eu senti, assim. Foi muito, muito interessante. Obrigada e parabéns pela tua iniciativa, parabéns por ter tido coragem de um dia iniciar esse projeto, né? Que com certeza transforma a vida de tantas pessoas.